Boa tarde para você, está começando mais um programa Virando o Jogo. Agora estamos falando diretamente aqui dos estúdios da TV Bom Dia nessa quarta-feira, uma quarta depois de uma noite muito infeliz para o Ipiranga, jogando a vida. Era vida ou morte na Copa do Brasil. Na Arena Castelão, Fortaleza e Ipiranga fizeram um duelo de igual para igual, brigando por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Para a infelicidade da torcida ipiranguista e de toda a nação erechinense, o Ipiranga acabou sofrendo um gol no apagar das luzes no Castelão, de falta, em bola parada, que o acabou eliminando da Copa do Brasil. O Fortaleza, méritos para ele, que conseguiu se classificar. Mas hoje eu recebo aqui no Virando o Jogo o presidente Adilson mais uma vez. É um prazer estar te recebendo para falar e quem sabe dar algum consolo para a torcida do Ipiranga e para mim também, que fiquei até muito tempo desconsolado com essa derrota do Ipiranga. Presidente, muito obrigado por estar participando hoje. É isso, Eric, é um prazer para a gente estar aqui, recém-chegados aí de Fortaleza, né? Chegamos na manhã de hoje via Chapecó, embora a equipe tenha ido para Porto Alegre, porque de lá estão indo direto a Garibaldi, onde ficam concentrados até o jogo com o Esportivo na sexta-feira. Então, a nossa sequência aí de decisões, ela não terminou ontem, né? Ela segue. Hoje, já com a cabeça um pouco mais fria, a gente começa a curtir o luto, né? A dor também, aí faz as análises um pouquinho mais racionais. A gente é muito passional por estar envolvido, né? No meio de tudo, sabendo de como as coisas acontecem, de todo o sacrifício que é feito para se colocar a equipe em campo, né? Muita gente acha que é só fardar, coloca a chuteira, meia, camisa e coloca 11 jogadores em campo. Nossa, há um trabalho de preparação fora de campo, um trabalho multiprofissional fenomenal de um grupo aí de quase 100 pessoas para poder colocar um time em campo, né? Então, a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que você faz para isso, né? Agora, falando especificamente do jogo de ontem, um enfrentamento maravilhoso. Primeiro que nós fomos jogar com um time de Série A, né? A responsabilidade da vitória, da classificação era toda do Fortaleza. Nós estamos jogando com uma equipe que tem uma folha de pagamento de 6 milhões mês. 6 milhões é o orçamento do Ipiranga para o ano inteiro, para vocês terem uma ideia, né? Todos os jogadores que eles tinham no banco certamente seriam titulares nossos se estivessem aqui, para se ter uma ideia, então, do nível, né, que nós fizemos de enfrentamento. E veja bem, apesar de toda a diferença abissal que separa o Ipiranga do Fortaleza, que é o time de uma capital de 4 milhões e meio de habitantes, capital do Ceará, que tem milhões de torcedores pelo Nordeste, né? Ainda assim o Ipiranga foi lá e foi bravo. Nós enfrentamos de igual para igual um dos grandes do futebol brasileiro, né? O pessoal acho que está muito acostumado a assistir jogo da dupla Grenal aí e esquece o tamanho das coisas e como é difícil para nós, um clube aqui de uma cidade de 100 mil habitantes, com parcas, ajudas, com 1.000 associados apenas, né? Uma cidade que tem 110 mil habitantes e 1.000 associados num clube da grandeza do Ipiranga. Olha, chega a ter momentos que é decepcionante. Mas estávamos lá encarando o Fortaleza em alguns momentos, né? Acredito que foi um dos grandes jogos que o Ipiranga fez no ano, né? Uma pena lá, aos 40 minutos do segundo tempo, nós termos sofrido um gol de bola parada, né? Mas veja bem, foi de uma mexida que o Anderson fez, colocou Iago Pikachu, ex-Vasco, né? Jogadores rodados, Isaac, ex-Grêmio, entrando no time. Nossa, é um timão que nós enfrentamos e o time se comportou de uma forma maravilhosa. Em vários momentos do jogo nós fomos superiores, controlamos o jogo, soubemos a hora de defender, de atacar, foi tudo feito certinho. Infelizmente o resultado não veio. E ainda para ter um tempero aí bom, né, nós tivemos um pênalti sonegado, um pênalti ridículo, mas ridículo mesmo, de campeonato de juiz de várzea, porque o senhor Marcelo de Lima Henrique estava a 5 metros do lance. Estava olhando para o lance, né? E não havia como não dar um pênalti desse, que foi reconhecido nacionalmente. O Sandro Meirahit, que estava comentando aí para um canal de televisão, na hora disse que foi pênalti. Os dirigentes do Fortaleza, o técnico, todo mundo viu que foi pênalti, né? Mas me parece aí que esse cidadão, esse
esse senhor, esse árbitro, já devia estar aposentado há muito tempo. Uma pena, viu? Nós achamos que realmente seria uma boa arbitragem que nós teríamos lá, pela experiência desse cidadão. Mas o que a gente vê é que quando chega numa certa idade, as pessoas têm que poder passar o bastão para a nova geração, ou você se recicla, ou você faz o seu trabalho de uma forma competente, ou não vá a campo estragar o trabalho alheio, né? Foi um trabalho de um ano inteiro aí que foi posto fora aí, num lance que poderia ter mudado todo o jogo. Então fica a minha indignação com a arbitragem e o orgulho de estar presidindo o Ipiranga, um grupo de homens, de realmente homens que honraram a camisa da região Uruguai, do Ipiranga, um clube com quase 100 anos de história. Antes de você fazer a próxima pergunta, de só comentar, né, para você ter uma ideia do nível de entrega da equipe. Primeiro o Claitinho, né, saiu com uma lesão grave na face. Ele ainda está lá em Fortaleza, ele vai voltar hoje com o nosso fisioterapeuta para tratar aqui em Erechim. Possivelmente o caso é cirúrgico, vai ser reavaliado pelo nosso departamento médico. Então olha o nível de entrega que esse cidadão teve, o sacrifício que ele fez pelo Ipiranga, pelo grupo, né? O Reinaldo saiu de campo vomitando, né, de tanto esforço físico que tinha feito. Ele teve uma lesão muscular, faltando 10 minutos para terminar o jogo, não havia mais possibilidade de substituição, ele permaneceu em campo, ele foi para o ataque, se vocês observaram bem o final de jogo, né, ele estava jogando de centroavante, o Robson baixou de zagueiro nesse momento. Nós inauguramos um sistema de rastreamento de desempenho dos atletas nesse jogo, com uma parceria com o professor Álvaro Andrei, o professor Alexandre Andrés, e podemos observar 130 picos em média de intensidade, quer dizer, aquele momento mais intenso de trabalho muscular no jogo, de 3 atletas aí que se dedicaram demais, o Muriel, o Canu, o Zé Mário, né? E aqui para citar 3, né, que se esforçaram demais, sem desmerecer todo o resto, que fez um trabalho maravilhoso. Então aqui vai o nosso orgulho, o nosso reconhecimento a esse grupo, né, ao professor Júnior, que montou uma estratégia que deixou o Ederson Moreira, o adversário, extremamente nervoso. Ele estava nervoso o jogo inteiro, gritando com seus comandados. Isso se via também no campo e na televisão, né? Então o Ipiranga fez um enfrentamento maravilhoso contra um dos gigantes do futebol brasileiro. E o que a gente pede é um pequeno reconhecimento da comunidade a todo o trabalho que está sendo feito, não por mim, não pelo presidente, não pela diretoria, mas pelo grupo de atletas. Grupo de atletas que merece o reconhecimento da comunidade por tudo que tem feito. São 2 episódios, até um que causou muita preocupação na torcida, essa dividida, né, que acabou levando até, o Clayton teve até que ser levado pela ambulância. Nós sentimos muito, e imagino que dentro de campo isso deve ter se sentido de alguma maneira, episódio da arbitragem também, mas o que dá para dizer em cima, até mesmo do que tu falou, presidente, o Ipiranga, isso é bom esclarecer para a torcida, ou até mesmo para aqueles que não acompanharam de forma integral essa partida, que o Ipiranga jogou e entregou tudo aquilo que podia dentro de campo. Perfeito, é exatamente essa leitura. E assim, no jogador como o Clayton, né? O Clayton, ele é um dos pilares de sustentação da equipe. É aquele jogador que ele não aparece, mas que ele está em todos os lances da bola. Ele tem muita intensidade de movimentação, de toque, né? A saída dele, com certeza, foi um dos motivos aí que acabaram nos levando à derrota lá no final de jogo. O Clayton é um jogador que aguenta os 90 minutos. Ele estaria até o final do jogo com a gente, né? Então, uma lástima realmente a lesão que ele teve lá, e essa lesão só mostrou o grau de comprometimento, de entrega que os atletas têm, né? A gente via também uma diferença de posição física, né, entre os atletas do Fortaleza, os atletas do Ipiranga nas divididas de bola, né? Natural, uma equipe de Série A, como eu falei, com uma folha de 6 milhões, contra uma equipe que tem uma folha de um pouco mais de 200 mil reais, né? Os nossos atletas foram heróis, eles se dedicaram demais, fizeram um trabalho maravilhoso e nós estamos muito orgulhosos do que aconteceu. Claro que gostaríamos de ter voltado com a classificação, ter voltado com 1.700.000, que faria uma diferença enorme para o clube aí nesses dias aí, mas aquilo que o time apresentou mostrou para o Brasil o que é o Ipiranga e o poderio que o nosso clube tem também. E nos dá esperanças aí, né? Nós temos pela frente o Campeonato Gaúcho, depois a Série C do Campeonato Brasileiro, mostra que a equipe está pronta, está entrosada, né? E talvez
precisa de algumas peças ainda, não sei se a gente vai avaliar mais aí à frente, mas quero aqui ressaltar o espírito guerreiro que esses atletas tiveram contra um dos gigantes do futebol brasileiro. Destaco mais uma vez que é a equipe do Fortaleza. Presidente, eu queria fazer uma pergunta bem direta, porque, sem dúvida alguma, isso abalou a estrutura do time. De alguma forma, sim, se sente isso. Acho que a direção se sente um pouco mais até, ou talvez no mesmo patamar do que significaria, o que poderia alçar voos maiores, talvez se esse dinheiro, esse valor agregado financeiramente pudesse vir para Erechim. Eu queria saber se isso abala de alguma forma o andamento do Campeonato Gaúcho, porque veja, eu pelo menos faço uma avaliação de que, no meu entendimento, isso serviu, estar disputando esse jogo para mim já servia para mostrar que o Ipiranga está criando casca, não só no cenário estadual, mas sim nacional, jogando esse tipo de competição. Eu queria saber como que faz para manter a cabeça e o foco, porque agora são mais 3 jogos decisivos, Esportivo, Caxias e Grêmio no campeonato estadual, e o decorrer da competição, porque o Ipiranga fez um enfrentamento de igual para igual, poderia ter saído classificado de lá. Qual que é a avaliação que dá para se fazer dessa partida e pensar e botar a cabeça no lugar agora em diante? Bom, realmente é uma preocupação da gente, né? Manter a moral do grupo, que se mantenha elevado. No entanto, aqui a gente conta com o trabalho de 2 grandes profissionais aí. E quando falo de 2, a gente fala de todo o grupo, porque é muita gente envolvida, mas os 2 principais aí, o Júnior Rocha, o técnico, e o Renan Mobarak, que realmente estão no dia a dia, na lida com os atletas, né? E fazem aquela conversa diária de motivação, de união, de trabalho, né, mesmo que é feito. E, obviamente, no profissionalismo dos nossos atletas, né? Hoje se lamenta, mas amanhã já bate a poeira e vamos de novo. Na sexta-feira, como você falou, nós temos uma decisão contra o Esportivo de Bento, uma equipe que está na zona do rebaixamento, então para eles também é vida ou morte, vai ser um jogo muito difícil e nós precisamos dos 3 pontos para chegarmos aí entre os 4, né? Talvez 3, 4 pontos aí baste para estar nas semifinais aí do campeonato. Então nós vamos buscar, mas já nós não vamos ter alguns atletas, né? Nós temos o Zé Mário com o 3º cartão, o Mikael com o 3º cartão, o Cristiano segue no departamento médico, o Claitinho agora está fora, vai ficar fora um tempo aí em função dessa lesão, né? Estamos vendo se o Reinaldo vai recuperar, ele tem uma recuperação muito boa, mas vamos ver se a gente consegue recuperar ele para esse jogo, e tem todo o desgaste ainda de todas essas viagens que nós temos feitos, né? Nós temos jogado domingo e quarta, sem parar, viajando para Manaus, para Fortaleza, para Pelotas, para Porto Alegre, né? Sempre viagens desgastantes. Então, vamos com muita garra e muita vontade buscar o resultado, mas sabendo que nesse momento do campeonato também o cansaço está cobrando o seu preço, né? A sequência está cobrando o seu preço. O desgaste é lógico, e eu sempre uso esse termo, que é natural, até porque, enquanto atletas profissionais, isso ia aparecer em algum momento, e tem aparecido. São baixas importantes para esse jogo contra o Esportivo. Presidente, me refiro também à questão dessa complicada viagem, agora ter que ir para Bento Gonçalves e enfrentar o Esportivo, como tu bem falou, que nós diríamos até nos bastidores que está mal das pernas, né? O Esportivo que demitiu o treinador, Rogério Zimmermann caiu, o Esportivo não vem vivendo um bom campeonato gaúcho e não vem apresentando um futebol razoavelmente bom também. É um time favoritíssimo para cair para a divisão de acesso, infelizmente, porque nós vimos a luta desse Esportivo que duelou em 2019 com o Ipiranga para subir para a primeira divisão, brigou na final. Eu queria que tu falasse sobre esses 3 jogos, porque o foco agora tem que ser total. E diga-se de passagem, o Caxias, que é o próximo adversário, o jogo é no Estádio Centenário, então temos o Esportivo, Caxias, e esse Caxias ainda tem um jogo a menos contra o Grêmio. Daria para se dizer que dupla Grenal e Caxias já estão classificados, é muito precoce, é muito cedo, vai ser uma final de Copa do Mundo, realmente, como disse o próprio Júnior Rocha. Me parece aí que nós temos 4 equipes brigando por 2 vagas, olhando a tabela, né? Claro que alguém ainda pode se apresentar, condições matemáticas todos têm, mas hoje seria Ipiranga, Caxias, Juventude e Aimoré, esses 4 brigando por 2 vagas. Grêmio Internacional, obviamente, estarão lá pela pontuação, pelo poderio que tem, né? Então, é mais ou menos por aí mesmo, Eric, a disputa aí da semifinal. E como você falou, é um jogo decisivo. Agora,
nós também temos um grupo limitado em função da nossa capacidade, né? Nós temos 26 atletas no nosso elenco. O Fortaleza, né, nós conversando lá com o staff deles, eles têm 40 atletas de alto nível no time principal. Conversando com o pessoal do Ceará, o Guto Ferreira disse que ele tem pelo menos 3 atletas com condições de entrar em campo para cada posição, né? E mais alguns sobrando ainda na equipe. Então, aí você tem assim um parâmetro de diferença, né, entre uma equipe como a nossa do interior e essas grandes equipes aí de capital, essas equipes de massa, né? O Arena Castelão é um estádio lindíssimo, né? Não fosse em tempos de pandemia, 75 mil lugares, acho que é o maior estádio do Brasil hoje em capacidade de público, certamente estaria lotado para ver Ipiranga e Fortaleza, né? Então aí a gente tem uma ideia do nível aí da disputa que foi. Mas focando no Campeonato Gaúcho, esse jogo com o Esportivo é realmente um jogo chave. Como você falou, nós lamentamos a situação que o Esportivo está, são parceiros da gente, amigos, né? O presidente Zanella, que estava antes, o presidente Piccoli, que está agora lá, tanto que nós fizemos um amistoso com eles de pré-temporada, né? Exatamente pela relação que nós temos entre as direções, e é uma equipe que a gente quer muito bem. Mas nesse momento, infelizmente, é o nosso adversário. Vamos ter que ir lá e buscar os 3 pontos com as dificuldades que nós temos, mas confiando nesses atletas que vão entrar no grupo. O ônibus saiu hoje de manhã aqui de Erechim para buscar a equipe em Porto Alegre, levando 4 atletas para substituir esses que eu listei antes, né, que não vão poder participar do jogo. Então, já foi para lá e já estamos lá com os reforços aí dos atletas que não estavam relacionados com o jogo com o Fortaleza. A logística do Ipiranga vai para Bento, joga esse jogo contra o Esportivo e depois volta para Erechim, porque não tem data definida ainda para a disputa da 10ª rodada, 11ª, perdão. Isso, até porque essa transferência do jogo do Grêmio pela Libertadores acabou modificando um pouquinho o planejamento da Federação Gaúcha, né? Mas é bem isso, Eric, nós vamos primeiro nós estamos concentrados em Garibaldi, do lado de Bento Gonçalves, né? Onde a gente conseguiu um hotel de boa qualidade, com preços mais em conta também. E dali nós vamos a Bento, então, no horário do jogo. Terminando o jogo, nós já voltamos para Erechim, concluindo aí uma excursão de 8 dias, né, fora da cidade. E aí vamos aguardar a data da rodada. Eu acredito que vai ser quarta, quinta-feira da outra semana. Já deve ser a 10ª rodada aí do campeonato, né? Então, logo à frente a federação já vai marcar a data também. Correto. Presidente, em relação ao jogo ainda da Copa do Brasil, porque o Ipiranga estando aí no G4, a disputa pelo título do interior, que também é algo que a direção já até disse que é um dos objetivos, classificando-se para o quadrangular final, mas eu me refiro a esse jogo contra o Fortaleza, e como que a direção vai conseguir lidar? Claro que em momento nenhum se contava com esse dinheiro entrando, mas se o acaso acontecesse, seria uma manutenção para a Série C muito interessante. E como faz para lidar agora? E eu me refiro a uma questão financeira. O medo de perder jogadores, ele ainda existe. Sim, com certeza. Esse valor ele nos ajudaria a viabilizar o restante do ano, né? Pagaria praticamente a nossa folha aí até o final do ano e daria condições a gente poder investir um pouquinho. Agora é apertar o sapato de novo, né? Cai na realidade, volta a ser o normal aí, e aquela dificuldade todo mês para a gente buscar recursos, continuar pagando folha, como a gente tem feito no decorrer desses 4 anos. Nunca atrasamos um mês, né? E isso é um dos fatores que atraem aí os atletas para a equipe de Ipiranga, essa regularidade de pagamentos extremamente importante. E aí a gente conta com o nosso grupo de patrocinadores, com os nossos tesoureiros, né? Com o vice-presidente, com o Zé, todos irmanados aí no sentido de buscarmos as condições para que o Ipiranga prossiga. Então, não é de uma terra arrasada, esse dinheiro era um dinheiro a mais que viria para nos dar tranquilidade, né? Nós temos o nosso planejamento financeiro, ele não muda, mas claro que com esse valor a gente teria condições, quem sabe, o determinado atleta vai sair, mas você pode oferecer um pouquinho mais para ele ficar, né? Como você acabou de citar aí, então vamos buscar uma reposição à altura. Essas coisas ficam mais difíceis porque o orçamento é mais limitado, né? Futebol e valores, a gente
não gosto de falar muito nisso, mas futebol e valores andam junto, né? À medida que você tem uma folha maior, um orçamento maior, você consegue montar uma equipe de maior qualidade também. Com certeza. Presidente, muito obrigado pela participação. Até para dar uma palavra de alívio para a torcida do Ipiranga, que certamente está desolada depois dessa derrota na Copa do Brasil, mas com a mentalidade de que sim, o Ipiranga está fazendo um campeonato gaúcho em alto nível e que continuará no decorrer da temporada. Presidente, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Eric. É sempre um prazer poder estar aqui no Bom Dia e falar aí no programa Virando o Jogo com vocês e principalmente com o nosso torcedor. O que eu posso dizer? Continue acreditando, o Ipiranga é um clube em ascensão no cenário nacional. Hoje nós somos reconhecidos, né? Muito bacana você chegar lá no CT do Ceará, vir o Guto Ferreira e falar de um por um dos seus jogadores, da forma como o Ipiranga joga, dar dicas para o Júnior Rocha. Você vê que as pessoas conhecem e reconhecem o trabalho feito. E eles dizem, olha, vocês já deviam ter subido, vocês mereciam ter subido. Não subiram porque teve aquele problema com a arbitragem, né? Porque aconteceu aquele gol contra, muito estranho, né? Essas situações aí que acabam prejudicando, de repente, os times aí de menor expressão. Mas o nosso torcedor tem muito do que se orgulhar. Pode se orgulhar do Ipiranga. Nós somos reconhecidos hoje nacionalmente, né, pelo Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, e estamos em ascensão. Continuamos em busca dos objetivos, que é ficarmos entre os 4 aí do Campeonato Gaúcho e buscarmos novamente estarmos entre os finalistas aí da Série C, buscando um acesso à Série B. Muito obrigado pela oportunidade, continuem com a gente. Nós não desistimos nunca. Termina um jogo e já começa outro. Com certeza. Valeu, presidente. Seguiremos, torcida do Ipiranga, agora mais animados, porque temos uma reta final com 3 jogos ainda do campeonato estadual, desse gauchão, e iremos nos classificar. Na volta do intervalo teremos Libertadores da América, porque o Grêmio teve o jogo adiado, vai ser na sexta-feira também tem o Ipiranga, e na sexta-feira tem sorteio da Copa do Brasil, tem o Inter que se prepara para jogar contra o Aimoré, ainda sem data definida, na volta. Vamos para o intervalo, na volta voltamos. Live Itatiba do Sul 56 anos. Acompanhe a partir das 7 da noite do próximo sábado, 10 de abril, nas redes sociais do Jornal e TV Bom Dia, a live que comemora os 56 anos de emancipação política e administrativa do município. A partir das 7 da noite do próximo sábado, 10 de abril, vamos comemorar juntos os 56 anos de Itatiba do Sul. Estamos de volta, agora para falar da Libertadores, porque ontem todo mundo estava esperando por esse jogo, um jogo decisivo, o jogo que o Grêmio ia enfrentar o Del Valle, um adversário poderosíssimo, mas um jogo que era muito importante, porque seria o primeiro jogo da Libertadores que foi adiado. Mas dentro desse adiamento que a Conmebol colocou esse jogo para sexta-feira porque o Grêmio pediu, a informação é de que o Grêmio pediu porque o time não conseguiu treinar e vai jogar como se não conseguiu treinar. Foi uma baderna. Eu, pelo menos, classifico com a baderna. Uma verdadeira bagunça. O jogo adiado, 2 jogadores testaram positivo, Paulo Vitor e o Wanderson. Diga-se de passagem, a baixa do Wanderson vai fazer muita diferença para esse Grêmio, mas que agora, na sexta-feira, vai jogar não mais na altitude do Equador, mas vai até a capital do Paraguai, em Assunção, para jogar contra o time do Independiente del Valle. O Amodeu falou, CEO do Grêmio, em relação a esses casos da Covid. Vamos dar uma olhadinha. Em primeiro lugar, hoje à tarde, quando nós saímos do hotel para realizar o nosso treino tático da véspera do jogo, conforme o protocolo estabelecido pela Conmebol, nós fomos impedidos de sair do hotel pelas autoridades locais do Equador, pelas autoridades sanitárias do Equador, sobre a alegação de que nós deveríamos ficar em isolamento no hotel, pelo fato de termos tido 2 casos positivos de Covid. Imediatamente, então logo tivemos esse impedimento para realizar o nosso treino, entramos em contato com a Conmebol para informar a Conmebol sobre esse desequilíbrio existente, uma vez que nós, como equipe visitante, estaríamos impedidos de realizar o nosso treino da véspera do jogo, criando uma quebra de isonomia em relação ao time local. Nesse sentido, passamos a trabalhar com a Conmebol a nosso entendimento de que não poderia uma situação dessa natureza prevalecer, né, e tivemos o bom senso
numa decisão acertada da Conmebol, de que se nós formos hoje impedidos de realizar o nosso treino tático da véspera do jogo, amanhã nós não poderíamos ser obrigados a jogar por uma absoluta incongruência, né, de propósitos, vedar num dia e exigir que nós jogássemos no outro dia. Então, ao final da tarde, depois de diversos contatos que tivemos com a Conmebol houve por bem, numa decisão de bom senso, deliberar pela alteração do local e da data da partida, transferindo então o jogo para o Paraguai na sexta-feira. Recebemos essa informação agora no início da noite aqui no Equador. Estamos organizando toda a nossa logística para que a delegação então amanhã, em horário ainda a ser definido, né, saia do Equador e vá direto para Assunção, no Paraguai. Provavelmente, ao chegar no Paraguai, toda a delegação será novamente testada, né, na chegada ao país. E, enquanto isso, os dois atletas que tiveram resultado positivo, tanto Paulo Vitor quanto o Wanderson, nós estamos providenciando o fretamento de uma aeronave privada com todos os atendimentos dos protocolos sanitários para que ambos os atletas possam retornar ao país imediatamente em segurança e em isolamento. Fala do Amodeu, CEO do Grêmio, explicando um pouco para a torcida do Grêmio sobre essa confusão aí que o Grêmio estava certo. Se o time não pode treinar, vai jogar de que maneira vai conseguir jogar? E esse tempo agora para preparação para que o Grêmio... Um tempo curto, porque o Grêmio já vai ter que viajar para o Paraguai. Não vai fazer muita diferença. Agora o que faz a diferença, sim, é o Grêmio jogar longe da altitude contra um Del Valle na sexta-feira e o Grêmio com baixas por conta da Covid. Eu falei no Wanderson, não lembro até se falei no Vanderlei, agora eu nem quero falar sobre o Vanderlei, já foi contratado, fechou o negócio com o Vasco, nem entro, né, nesse mérito, mas o Wanderson vai fazer muita falta para o time do Grêmio. Agora, o Independente Del Valle é um adversário muito poderoso e o jogo contra o Grêmio vai ser um jogo que não vai contar com esse fator local que, por Independente, poderia favorecer o time equatoriano. Jogar na capital do Paraguai vai ser uma coisa para o Grêmio. E o jogo contra o Caxias, que estava marcado para o campeonato estadual, já foi cancelado. Então o Grêmio fica agora, com esse período, já vai viajar para Assunção para jogar contra o time do Del Valle. Agora eu quero que alguém me explique sobre essa situação do Grêmio. Porque agora há pouco uma informação foi divulgada de que tem mais um atleta que estava com a Covid-19 e que, segundo informações médicas, o vírus não está mais ativo no organismo. Então alguém me explique, se o time realiza testes sempre antes da realização dos jogos, como que um jogador que apresentou alguns sintomas não manifestou nada? Tem alguma coisa errada aí? O pessoal já fala em um surto de mais jogadores apresentarem o resultado positivo para a Covid-19. Eu até fico com uma preocupação, porque podem ser mais baixos, o Wanderson já vai ser uma delas. Então o time do Grêmio contra o Del Valle perdeu alguns jogadores e a ausência do Renato já é algo que, sem dúvida alguma, vai dificultar um pouco a vida do Del Valle. Nós vamos falar mais ainda sobre o Del Valle, que temos a semana inteira, vai ser uma sexta decisiva, uma sexta com Grêmio, com Ipiranga e com o sorteio da fase de grupos. E esse sorteio vai dizer muito para a vida do Inter, porque o Inter, diferente do Tricolor, o Inter já está na fase de grupos, está esperando só os adversários a se definirem, e o treinador Miguel Ângelo Ramírez agora vai ter um tempinho aí para arrumar a casa contra o time do Aimoré. Um abraço para você que esteve acompanhando, um consolo para quem é torcedor do Ipiranga e voltamos amanhã com mais programa Virando o Jogo e essa aqui eu vou levar para casa. Um abraço.